É provável que desde tempos pré-históricos as pessoas distinguissem as características básicas do corpo animal e humano. E muitos médicos da Grécia e da Roma antigas sabiam que entender a anatomia humana era crucial para um tratamento eficaz. Só no século XVI, porém, ficou claro que o único modo de conhecer a anatomia humana em detalhe era escutar o próprio corpo humano. Isso parece óbvio hoje, mas o fato de um médico flamengo, André Vessalio, usar essa abordagem no século XVI, estudando o corpo pela dissecação de cadáveres humanos, foi revolucionário. Os médicos da época não acreditavam nisso. Eles achavam que podiam obter nas obras do médico romano antigo Galeno a maior parte do que precisavam conhecer. Mas Vessalio, insistindo em confiar apenas em observações consistentes da realidade, mudou totalmente nosso conhecimento do corpo humano. O trabalho detalhado de Vessalio também começou a identificar como a anatomia humana difere da dos animais e o que elas têm em comum. O foco em detalhes de variações anatômicas levou ao desenvolvimento da ciência da anatomia comparada, permitindo classificar os animais em grupos de espécies relacionadas, e acabou fornecendo a base para a teoria da evolução do naturalista britânico Charles Darwin. Um dos problemas dos primeiros anatomistas humanos era o tabu da dissecação de cadáveres. O anatomista grego Alcmaion, do século V a.C., tentou contorná-lo dissecando animais. No século seguinte, a cidade de Alexandria foi uma exceção. Lá os anatomistas podiam dissecar cadáveres humanos. Herófilo, por exemplo, fez assim muitas observações cruciais. Ele afirmou corretamente que o cérebro, e não o coração, era a sede da inteligência humana, e identificou o papel dos nervos. No entanto, Herófilo foi longe demais até para os alexandrinos, quando dissecou criminosos vivos. Galeno se baseou muito na obra de Herófilo ao criar os influentes tratados sobre o procedimento anatômico e sobre os usos de partes do corpo humano, para os quais usou também os resultados de suas próprias dissecações e vivisecações de animais. Uma de suas descobertas mais importantes foi que as artérias são cheias de sangue em movimento, e não ar, como se pensava. Ele também aprendeu muito como médico-chefe de gladiadores, posto que lhe permitiu ver de perto terríveis ferimentos de combate. Sua obra era tão detalhada e abrangente que a reputação de Galeno se manteve inconteste por 1400 anos. Mesmo na época de Vessalio, os professores liam os textos de Galeno para ensinar os alunos, enquanto, ao fundo, cirurgiões e barbeiros dissecavam os corpos de criminosos executados e assistentes apontavam as características descritas. Assumia-se sempre que Galeno estava certo, mesmo que o texto não correspondesse ao que os estudantes viam no cadáver. Vesálio questionou Galeno desde o início da carreira. Ele começou sua educação médica em Paris, com anatomistas que tinham plena fé em Galeno, e a falta de aulas práticas de anatomia o frustrava. Vesálio concluiu a graduação em Pádua, onde começou a dissecar cadáveres humanos para aprender anatomia por si mesmo, em vez de confiar nos textos de Galeno. Ele tinha um olhar agudo para detalhes e fez desenhos anatômicos muito precisos dos sistemas nervoso e sanguíneo. Seu folheto de 1539, em que mostrava o sistema sanguíneo em detalhes, trouxe benefícios práticos imediatos a médicos que precisavam saber de onde tirar o sangue. Na época, a sangria era central à prática médica. A reputação de Vessalio cresceu e ele se tornou professor de cirurgia e anatomia ao se graduar. Um juiz de Pádua lhe assegurou o fornecimento de cadáveres, os corpos dos criminosos enforcados. Com isso, ele pôde fazer repetidas dissecações de animais como bois e macacos do gênero macaca. Isto explica a maioria dos seus equívocos. Por exemplo, o húmero é mesmo o segundo maior osso desses macacos. Vessalio estava tão decidido a alertar seus alunos das diferenças que, em suas aulas, pendurava os esqueletos de um humano e de um macaco para que pudessem ver as variações. Em 1542, Vessalio reuniu suas descobertas num guia detalhado e abrangente sobre a anatomia humana,
Fazendo dissecações às vezes em casa, às vezes no ateliê de um artista, ele trabalhou por um ano para que fossem criadas ilustrações xilografadas de cada parte da anatomia humana. Vessalio queria que as imagens fossem tão detalhadas e precisas quanto suas dissecações. Fazia os cortes de modo que os aspectos que queria mostrar pudessem ser vistos com clareza. Às vezes, isso significava amarrar cordas nos cadáveres para garantir que ficassem no melhor ângulo para serem desenhados. Não se sabe quem eram os artistas ou o artista, mas as ilustrações são magistrais. Alguns dos primeiros esboços podem ter sido feitos pelo próprio Vessalio, pois era um artista talentoso. Antigamente, os historiadores pensavam que era de autoria do italiano nascido na Alemanha Jan Stefan von Kalkar, mas é provável que ele só tenha ilustrado o primeiro folheto de Vessalio. Em autênticas obras-primas renascentistas, cada figura anatômica posa graciosamente como uma estátua antiga numa paisagem clássica, parecendo uma pessoa viva. Vessalio apresentava a anatomia não como produto de um rude açougue, mas como uma ciência nobre. Quem quer que observasse essas dissecações veria a beleza intrincada da estrutura do corpo, não sanguinolência e selvageria. Uma equipe de habilidosos artesãos entalhava imagens em blocos de madeira de pereira a partir dos desenhos dos artistas para imprimir o livro. Vessalio levou esses blocos pelos Alpes, de Veneza a Basileia, na Suíça, em 1543, para preparar a impressão de sua grande obra-prima, De Humanime Corporis Fabrica, sobre a estrutura do corpo humano, em geral abreviada como De Fábrica. De Fábrica provocou uma revolução científica. Ele deu aos médicos pela primeira vez um retrato muito preciso e detalhado da anatomia humana e colocou a observação direta em vez dos ensinamentos dos livros e do pensamento abstrato na vanguarda da ciência. Mais ainda, lançou as bases para que a medicina se tornasse uma ciência, não só uma prática. As técnicas de Vessalio e os detalhes de suas observações mostraram às gerações seguintes de anatomistas um novo modo de descobrir como os corpos de humanos e animais funcionam. Contribuíram, por exemplo, para que o médico inglês William Harvey explicasse o sistema circulatório 80 anos depois. Harvey estudou em Pádua e inspirou-se não só nas imagens de vasos sanguíneos de Vessalio, como também na ideia de fazer experimentos com corpos reais. Ele também se baseou na descrição das válvulas de sentido único no coração de um cavalo, que apareceram em Anatomia del Cavallo de 1598, um marco na anatomia veterinária do médico veterinário italiano Carlo Ruini. Com os séculos, novos aspectos anatômicos foram descobertos, em especial após a invenção do microscópio, que revelou minúsculos detalhes anatômicos. Em 1661, um biólogo italiano localizou os capilares e, por volta da mesma época, o médico dinamarquês Thomas Bartholin descobriu o sistema linfático. Outros avanços viriam com o desenvolvimento das técnicas de escaneamento, que propiciaram um apurado estudo anatômico de pessoas vivas. As melhorias tecnológicas aos poucos têm tornado o corpo humano um território que pode ser mapeado com o mesmo ímpeto dos exploradores ao chegar às novas terras.